Olá, meus amigos, que alegria poder estar aqui com você mais uma vez. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre os livros históricos. E nessa oportunidade nós vamos estudar a lição de número 3, que traz como título O Início da Apostasia em Israel. Mas em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a todos vocês que tiveram um tempinho de colocar o seu comentário lá no nosso último vídeo. Isso você não faz ideia o quanto ajuda o nosso trabalho, você não sabe o quanto isso ajuda o nosso vídeo nessa plataforma onde nós estamos. Então eu já peço a você que deixe o seu comentário, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito ainda, porque você vai estar ajudando muito o nosso canal e esse ministério que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Vamos para a nossa lição de hoje? Então vamos lá. O texto de referência dessa lição está em Juízes capítulo 2, no versículo 10. E esse texto de referência ele diz: Tendo, pois, toda aquela geração sido consagrada aos seus pais, após eles levantou-se outra geração, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera por Israel. Então nós vemos aqui nesse texto de referência já essa temática da lição de hoje, que vai falar sobre essa nova geração que nasceu e não conhecia mais o Senhor e nem sabia mais o poder do nosso Deus, do Deus de Israel. Então vamos ao nosso versículo do dia, que está em Juízes 21, no versículo 25, que diz: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E aí a gente vê um grande perigo nesse versículo que estava acontecendo ali com Israel. Cada um fazia como parecia bem aos seus olhos. E nós já entendemos através da Bíblia que o nosso coração, o coração do homem, é enganoso. E assim nós vamos à verdade aplicada que diz: o distanciamento de Deus leva o homem a sérias consequências, mas o Senhor está pronto a perdoar aquele que se arrepende e se volta para Ele. Então nós temos aqui na nossa mão uma lição muito importante para o nosso dia de hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a minha vida e vai ser uma bênção para a sua vida. Você está preparado? Então vamos lá. Então, para começar essa lição, eu gostaria primeiro de contextualizar o que aconteceu até a gente chegar nesse momento, que é o início da apostasia de Israel. Então, se nós vermos aqui a introdução dessa revista, nós vamos ver que a partir da morte de Josué, Israel ele se esquece do Senhor e eles se mergulham na idolatria. E pela falta de uma liderança nessa época de esfriamento espiritual, a confusão social de Israel virou uma calamidade. E é debaixo desse contexto que Deus vai levantar então os juízes. E o primeiro tópico desse estudo de hoje traz como título a morte de um líder. E nesse caso específico, a morte de Josué traz consequências muito graves à nação de Israel. Josué ele era um líder com uma firmeza espiritual muito grande. E essa firmeza espiritual de Josué sustentava literalmente a nação de Israel. E agora a ausência desse líder, a ausência desse representante trouxe àquelas pessoas um espaço, uma lacuna muito grande, uma lacuna de estratégia contra os inimigos e também mergulha o povo de Israel em uma crise espiritual muito grande. E Israel então começa a viver em meio a um dilema muito grande, que é o dilema espiritual. Significa que o povo agora não busca mais a Deus, o povo não conhece a Deus, o povo nem viu a ação de Deus até o ponto que eles chegaram ali. Israel não perdeu apenas um líder militar, mas eles também perderam um líder espiritual, um guia espiritual, que era responsável por manter a comunhão entre o povo e Deus. E nesse contexto, a terra prometida ainda não estava completamente conquistada. E a falta de direção, a falta de um líder, a falta de Josué, leva o povo de Deus a se perder com as influências daquelas nações vizinhas, daquelas nações cananeias. E nós vamos perceber também aqui na lição que a ausência de um sucessor para Josué resultou nesse fracasso de Israel. Resultou nesse Israel sem a comunicação com Deus, sem uma comunhão com Deus. E como nós vimos no texto de referência, essas novas gerações, elas desconheciam o poder de Deus. E isso acabou levando o povo a um declínio moral e espiritual. E nessa falta de uma liderança, nessa falta de um líder, Deus fica como sendo o líder de Israel. E isso é reconhecido como sendo teocracia, um período de teocracia de Israel. O que é teocracia, Renato?
Teocracia é onde Deus é o governante, é Ele quem governa, é Ele quem rege a uma nação. Só que o problema fica muito mais complicado quando Deus é o rei de Israel, quando Deus é o governante de Israel, porque as pessoas, aquela geração já não conhecia a Deus, ela não escutava a Deus, não tinha comunhão com Deus. E como que você governa? Como que um país, como que uma nação, ela consegue andar para frente se ela não tem um governante que ela consegue escutar, que ela consegue se comunicar? Então, é nesse momento que essa apostasia se inicia na nação de Israel. É onde o caos impera, porque um governo que não é ouvido, um governo que não é respeitado, no caso, nessa teocracia, quando as pessoas não escutavam a Deus, não procuravam a Deus, é claro que isso seria uma receita para o fracasso, seria o caos completo, uma anarquia, uma apostasia, como o título dessa lição de hoje nos traz. Então nós vemos que Israel acabou perdendo a sua força, eles acabaram perdendo a sua força matriz, e isso permitiu que o povo de Israel fosse subjugado pelos seus inimigos, e essa subjugação, ela foi uma permissão de Deus para corrigir o povo, para tentar aproximar o povo, chamar a atenção daquele povo novamente. E o que eu posso dizer é que, assim como Israel, muitas igrejas nos dias de hoje, elas estão enfrentando os mesmos desafios que Israel estava passando naquele momento. Porque eu entendo que o problema em Israel, naquele caso, foi que uma geração que foi dedicada ao Senhor, que foi apresentada ao Senhor, não passou adiante para outra geração as experiências que viveram desde o cativeiro até aquele momento onde eles já estavam na terra prometida. Então nós vemos que a falta de compreensão, nós vemos que a falta de orientação adequada aos jovens, ela pode resultar numa perda de uma geração inteira. Porque se esses jovens, esses adolescentes, eles fossem devidamente direcionados e orientados, eles seriam o futuro alicerce sólido da igreja do futuro. Mas por muitas vezes, os jovens, os adolescentes dentro das nossas igrejas, eles são negligenciados, porque muitas vezes eles são considerados jovens problemáticos. E quando nós negligenciamos esses jovens problemáticos, isso significa que nós estamos destruindo o potencial de vitalidade e relevância na igreja do futuro. Quantos jovens e adolescentes, meus amigos, que estavam do meu lado quando eu era adolescente, quando eu era jovem, hoje já não estão mais dentro da igreja porque simplesmente foram colocados para fora, simplesmente porque eles eram problemáticos e não tiveram uma liderança que pudesse dar o apoio e o suporte que eles precisavam. E agora, parando de olhar aqui no macro dentro das nossas igrejas, se nós olharmos para fora, se nós olharmos para as igrejas na Europa, elas foram os celeiros que saíram os maiores pregadores e reformadores do sistema religioso que nós temos hoje. A Europa, se você não sabe, ela foi berço do maior avivamento da história. E muitas dessas igrejas que foram relevantes no passado, grandes catedrais, hoje são boates. Hoje, no seu templo, onde um dia adoravam o Senhor, hoje são bares. A nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo Jesus, ela é considerada por muitos naquele lugar como sendo uma coisa obsoleta. E você quer saber o porquê disso? Eu quero te dizer que, na minha humilde opinião, eu não sei a sua, você pode deixar a sua aí no comentário, mas na minha opinião, os Josués da Europa, os grandiosos pregadores, foram poderosíssimos, mas eles se esqueceram das novas gerações. Eles se esqueceram do futuro da igreja. E isso não é culpa de Deus. Isso foi culpa daqueles líderes que não investiram na próxima geração. Assim como o povo de Israel não investiu e não passou o seu conhecimento para aquela geração que já não conhecia mais a Deus. E esse mesmo fenômeno é muito parecido com a nossa situação atual das igrejas no Brasil também, onde em muitas das nossas igrejas existe uma falta de compreensão, existe uma falta de cuidado com os jovens, com a juventude da igreja. Os jovens estão sendo colocados para fora da igreja, simplesmente por divergências de opinião, coisas pequenas que não contribuem para a salvação. E isso não significa que para nós, como líderes, nós devemos nos ceder e ceder tudo aquilo que os jovens necessitam, tudo aquilo que eles acham que é correto. Afinal de contas, o entendimento ainda é nosso.
eles ainda são jovens, eles ainda não têm experiência, mas cabe a nós a educar, a direcionar para que eles sejam o futuro da nossa igreja. Então aqui vai o meu recado para a liderança da igreja. Atenção, líderes de igreja, atenção, líderes de jovens, líderes de adolescentes. Negligenciar os adolescentes e negligenciar os jovens é estar comprometendo o futuro da igreja e entregando eles a influências demoníacas. Então nós vemos nessa lição de hoje que o modo de vida idólatra, imoral e profano do povo vizinho de Israel acabou levando eles a um caminho de degradação espiritual. E as armas que Satanás usou contra o povo de Israel continua sendo a mesma que ele está usando hoje em dia. Ele continua influenciando a igreja, tentando alterar a cultura do povo de Deus por meio de práticas deturpadas, transformando os nossos púlpitos, que uma vez foi santo e consagrado, em grandes palcos, onde eles fazem rituais que são altamente questionáveis. Nós vemos que a aceitação do pecado como sendo algo normal dentro das nossas igrejas está levando o povo a perder a sua cultura, de perder a sua fé, enfraquecendo o seu poder na terra como sendo o povo de Deus. E nós acabamos parecendo como qualquer povo, menos o povo de Deus. Então esse primeiro tópico nos mostra a história de Israel após a morte de Josué. E também nos chama a atenção para a necessidade de uma liderança sólida, uma liderança espiritual. E esse primeiro tópico também é um puxão de orelha para que nós possamos investir na nova geração, para que essa geração seja uma geração resistente às influências do maligno, porque só assim nós vamos conseguir manter a nossa identidade, nós vamos conseguir manter a nossa missão de Igreja de Cristo nessa terra. E assim nós vamos ao segundo tópico da lição de hoje, que diz o período dos juízes. E o que é esse período dos juízes, Renato? O período dos juízes, ele marca essa fase, então, que é tão crucial na história de Israel. Ela se inicia após a morte de Josué e ela se encerra, então, com a ascensão de Saul como rei de Israel. E, então, nesse reinado de Saul, se inaugura a era da monarquia de Israel. Lembrando que antes eles estavam vivendo na teocracia, que é onde Deus era o governante, e então o povo decide que eles precisavam de um rei. Então eles inauguram essa nova fase da história de Israel com o reinado do rei Saul, sendo o primeiro monarca daquela nação. E esse período foi caracterizado pela infidelidade do povo, pela desobediência do povo de Israel. O que eles estavam desobedecendo? Eles estavam desobedecendo os mandamentos de Deus. A nação de Israel, ela começa a viver dentro de um ciclo vicioso. Qual que era esse ciclo vicioso? Ela estava desobedecendo a Deus, então essa desobediência acarretava no juízo divino sobre eles. Então eles vinham ao arrependimento. Então esse arrependimento resultava no perdão e na ajuda divina para aquele povo. Então era um ciclo constante. Eles sempre estavam em pecado, em desobediência, então vinha o acerto divino, o juízo divino sobre eles. Então resultava no arrependimento, no perdão de Deus na vida deles. Então Deus ajudava eles e eles se restabeleciam de novo. Era um ciclo sem fim. E esse período histórico, esse período cíclico, ele serve como um espelho para muitas experiências espirituais de muitas pessoas que estão dentro das igrejas hoje, que estão vivendo dentro desse mesmo ciclo de oscilação, de obediência, desobediência, juízo, redenção. Eles acabam destacando a necessidade que muitas pessoas têm hoje de um verdadeiro compromisso com os princípios de Deus, um verdadeiro compromisso com a palavra de Deus. Nós vemos aqui nesse segundo tópico de hoje que os juízes, eles foram essenciais na história de Israel. Eles desempenhavam papéis de liderança espiritual e também de governança política. Nós vamos ver aqui nesse segundo tópico também uma divisão de juízes. Tinham os juízes menores e os juízes maiores. E qual é a característica dos juízes menores? Os juízes menores, eles foram citados de forma mais breve na Bíblia. Não é uma questão de importância ou relevância. Na verdade, esses juízes, eles foram citados apenas brevemente na Bíblia e é por isso que eles estão dentro dos juízes menores. E alguns nomes que são inclusos dentro dessa categoria, a categoria de juízes menores, são os nomes de Sangar, Tolá, Jair, Elon, Abdon e Bissá. Então esses são os nomes dos juízes menores.
Esses líderes menores, embora menos destacados na Bíblia, eles desempenharam papéis cruciais na história de Israel. E nós vamos ver também aqui nesse tópico os juízes maiores. Esse termo, juízes maiores, ele não é um termo bíblico. Esse termo ele serve apenas de classificação para aqueles juízes que tiveram a sua vida, a sua obra destacada dentro ali da Bíblia. Nós vemos aqui nesse tópico que os juízes maiores que se destacaram foram Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefité e Sansão. Nós vemos que Débora, além de ser uma juíza, ela também era uma profetisa. E o texto destaca que o Cântico Poético de Débora é uma das peças literárias mais antigas do Antigo Testamento. Nós aprendemos também que Gideão ensina sobre a dependência na força divina. E se nós olharmos para a vida de Jefité, ele é descrito como sendo um guerreiro valoroso. E se nós olharmos para a vida de Sansão, nós vamos ver que ele recebeu uma força sobre-humana do Espírito do Senhor. E todas essas histórias desses homens que foram usados por Deus, elas são fontes riquíssimas de inspiração e aprendizados para nossas igrejas nos dias de hoje. Então nós vemos que o período dos juízes ele foi marcado pela infidelidade, pelo juízo e pela redenção de Deus. E esse tópico também nos mostra que a necessidade de arrependimento, busca pela orientação de Deus, elas são princípios que são atemporais, que devem ser seguidos e guiados para a nossa vida nos dias de hoje. Esse segundo tópico também nos mostra a necessidade que nós temos de arrependimento e de busca pela orientação de Deus, porque esses dois são princípios que são atemporais. O que significa isso? Significa que serviu para o povo de Israel e serve para a minha e para a sua vida no dia de hoje. E é assim que nós vamos para o nosso terceiro tópico de hoje, que traz como título Deus usa quem Ele quer. Nós vemos nesse tópico que Deus, diante das ameaças das nações inimigas, ele não escolheu líderes de forma convencional, mas ele inspirava pessoas e utilizava pessoas que, aos olhos humanos daquela sociedade da época, eram pessoas simples. Quando Israel esquece da sua cultura e começa a viver uma vida igual o povo ímpio vivia, confiando no seu próprio braço, confiando na sua própria capacidade, Israel então foi confrontada por Deus. E então Deus confronta o povo, escolhendo pessoas simples para fazer isso. Deus escolhe como uma representante, como uma juíza, uma mulher em uma sociedade que era dominada 100% pelos homens. Deus vai e escolhe um homem que estava escondido no lagar. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele usa até mesmo aquelas pessoas que são consideradas marginalizadas ou até mesmo excluídas da sociedade. E essa escolha de Deus por pessoas simples é uma prova e um lembrete da nossa fragilidade. O juiz Jefité, ele foi escolhido por Deus mesmo sendo filho de uma prostituta. E Deus destaca na sua santa palavra a origem de Jefité, justamente para mostrar que ele não se limita às expectativas humanas. E isso serve como um chamado para Israel, para que ele reconheça que Deus usa quem ele quer para cumprir os seus propósitos. E isso é uma lição para mim e para você, e é muito clara. Em um mundo pós-modernidade que nós estamos vivendo, onde as pessoas valorizam os status, onde as pessoas valorizam a fama, a aparência, Deus continua escolhendo pessoas improváveis para realizar os seus propósitos. A sua origem humilde, o bairro onde você mora, o seu sobrenome não são barreiras para a soberania de Deus. Ele usa quem Ele quer. E nós vemos essa soberania divina evidente nas escolhas de Deus pelos líderes improváveis. Nós vemos aqui também a história de Eude, um juiz que era canhoto. E ele é um grande exemplo para mim e para você hoje. Em uma sociedade que viu o fato de alguém ser canhoto como sendo uma deficiência física, Deus usa esse homem de forma diferente para derrotar o rei Moabe. E a estratégia de Eude foi justamente usar a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua deficiência. Ele escondeu a espada do lado errado. E isso revela que Deus usa as nossas características únicas, que Deus usa aquilo que para muitos parece ser um defeito, como no caso de Eude, para glorificar o seu nome, para glorificar o nome de Deus. E eu gostaria de te dizer algo nesse momento. Deus continua usando
pessoas improváveis. Deus continua desafiando as expectativas de uma sociedade completamente prepotente e que nós possamos reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas e entender que Ele escolhe quem Ele quer para realizar a obra que Ele quiser. Afinal de contas, Ele é Deus e Ele é Senhor. Então nós vemos aqui nesse terceiro tópico que a jornada espiritual de Israel, depois da morte de Josué, levou a esse período que é conhecido como sendo o período dos juízes. E nós vemos também nesse tópico a soberania de Deus na escolha de líderes improváveis, como eu disse. Eles eram improváveis, mas esses líderes nos trazem lições preciosas que são atemporais. Elas não estão presas no passado, mas servem para as nossas igrejas nos dias de hoje. Cada história de cada um desses juízes revelam lições, revelam princípios que moldam a identidade da nossa missão e da nossa fé cristã. Nós vimos aqui através desse estudo de hoje a necessidade de uma liderança espiritual sólida, como nós destacamos no primeiro tópico. Nós vimos também que nós precisamos de atenção com as novas gerações no segundo tópico. E isso é um chamado para as nossas igrejas. Nós devemos compreender, orientar os jovens, evitando que eles se percam, evitando que essa próxima geração se perca, assim como se perdeu a nova geração de Israel no tempo dos juízes. E no terceiro tópico nós acabamos de ver, e nós enfatizamos a soberania de Deus, quando Ele escolhe líderes improváveis, desafiando as normas sociais e as expectativas humanas. Então, meus irmãos, que lição maravilhosa! E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado também dessa lição de hoje. E eu gostaria de te pedir para que você deixe um comentário dizendo o que você achou dessa aula de hoje. E eu gostaria de pedir também encarecidamente que você curta esse vídeo. Você não sabe o quanto isso é importante para essa plataforma que nós estamos aqui usando hoje, para que ela entenda que esse vídeo é relevante. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, gostaria que você se inscrevesse agora e você viesse fazer parte dessa comunidade, essa comunidade de ensino e de estudo da palavra do Senhor. E como sempre, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu estudo e nós nos vemos no próximo vídeo.